Muito boa noite, queridos irmãos da nossa Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier de Santa Cruz do Sul. Com muita alegria, aqui estamos praticamente já finalizando o ano, né? Muitos meses se passaram e nós ainda meio reclusos, fazendo nossas palestras online. E desta forma eu quero hoje agradecer o imenso carinho que dedicaram a mim, muita gratidão pela confiança de terem me oportunizado que eu falasse um pouquinho para os corações de todos esses nossos irmãos, para todos aqueles que nos assistem através do Face, do Insta, da nossa querida Chico Xavier. Nós vamos nesse momento pedir a todos os espíritos de luz, pedir aos nossos mentores, aos nossos irmãos que sempre estão presentes, mesmo à distância no plano espiritual, nos protegendo, nos intuindo e fazendo com que a cada dia nós possamos dar um passinho mais rumo à nossa evolução, rumo à nossa chegada, quando chegar o momento, à nossa pátria espiritual. O tema que eu escolhi hoje, tendo em vista já esse final de ano que está se aproximando, e por todo esse tempo que nós tivemos praticamente confinados nos nossos lares, nós vamos pensar um pouco sobre o tempo, né? O que nós fizemos deste tempo em que nós ficamos mais do que nunca, né? Reclusos, que foi um tempo diferente, se nós devidamente aproveitamos este período para refletir, para que nós chegássemos a algumas conclusões sobre o que nós estamos fazendo aqui e como nós estamos aproveitando ou desperdiçando o tempo que nos foi dado. Então, eu achei por bem e fui procurar no livro da Esperança um texto onde Emmanuel se refere e faz algumas considerações muito importantes e que nós podemos refletir em cima dessas mensagens que ele nos deixou. Então, ele diz, tempos de hoje, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Então, vejam bem, todos nós que somos espíritos, nós nos damos conta, quando estamos aqui, de que a nossa caminhada é interrompida em determinado momento, mas que nós precisamos retomá-la. Eis aí, então, a pluralidade das nossas existências, a crença na reencarnação, né? Então,
continuando, ele diz, ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na lista, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Então, nós estivemos aqui, vivemos um período a nós destinado, regressamos à pátria celeste, chegamos lá, percebemos, né, o que ficamos devendo aqui e decidimos, então, voltar. Né? Voltar por quê? Porque nós queremos avançar mais na nossa evolução. Então, ele fala, o Emmanuel, que hoje é o tempo fundamental nas proposições do tempo. Então, neste tempo que nos foi concedido, e o tempo é um presente que o Criador nos dá, nós temos que ficar muito atentos ao hoje. Ele diz, o ontem foi retaguarda, quer dizer, coisas que nós temos que nos dão alguns suportes, e o amanhã é por vir. Né? O amanhã ainda são aquelas esperanças que irão se concretizar ou não. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e experiências que nos melhorem ou reajustem, de consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota, de escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover o encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários, ou de orar por eles se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Então, vejam bem, quanta coisa Emmanuel nos deixa sublinhado e bem marcado com relação a o que nós precisamos aproveitar do nosso tempo agora, o hoje, porque é agora, no hoje, que nós podemos fazer os reajustes e melhorar aquela página onde nós ficamos com algumas dívidas, com alguns erros, com algumas questões em aberto. Né? Hoje é o momento de nós escrevermos ao coração uma mensagem amiga que vai reconfortar este coração, porque nós vamos decidir promover o encontro que vai valorizar as nossas esperanças, onde nós vamos estender as mãos aos nossos adversários. Então, vejam bem, nós estamos aí, o tempo está passando, nós estamos muitas vezes nos perdendo, nós estamos muitas vezes adiando, deixando para depois, deixando para amanhã, mas Emmanuel reforça, hoje é o tempo de nós estendermos as mãos àqueles que se fizeram nossos adversários. E se nós ainda não temos a capacidade de haver perdoado
ou de nos sentirmos ainda à vontade de nos reaproximarmos desses nossos adversários, pelo menos nós temos que aproveitar o hoje, o agora, para orar por esses adversários, até que nós tenhamos, então, ou que chegue a hora de promovermos a reaproximação. Segue ele. Quantas mágoas se convertem em crimes por não havermos dado 1 minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Vejam bem, em alguns minutos nós podemos nos perder de tal forma que até crimes possam acontecer, porque nós não paramos 1 minuto para pensar e para deixar que o amor substitua aquele momento de ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Às vezes, por meia hora, ou por muito menos, nós perdemos a possibilidade de nos reencontrarmos, de nos reaproximarmos com as pessoas com as quais nós podemos ter alguma divergência, e vamos deixando esse tempo passar, e essas divergências e esses desentendimentos vão passando muitas vezes por várias reencarnações. Então, muitas reencarnações nós estaremos provavelmente sofrendo, né? Sempre com um peso na consciência, porque por pouco tempo que não foi usado, nós deixamos de nos transformarmos em amigos e irmãos do nosso próximo. Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instante, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. Gente, como nós não paramos para pensar, né? Que cada segundo, que cada minuto da nossa existência, deste tempo que nós não sabemos calcular, quanta coisa acontece, né? E inclusive mundos se deslocam, né? Micróbios proliferam, e nós muitas vezes sentados de perna para o ar, esperando a banda passar. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Então, o tempo é uma concessão, é um presente de Deus que é dado para todos nós. Todos nós que viemos para cá, nós recebemos as parcelas iguais de tempo. Por que uns são tão felizes? Por que outros são tão ressentidos? Por que uns laboram no bem?
porque outros só atuam no mal. Então, diz Emmanuel, o tempo é o mesmo para todos. As obras é que são diferentes. Por quê? Porque as obras saem de dentro de nós. As obras dependem do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência, daquilo que nós quisermos fazer do nosso tempo que nos é dado de presente. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede de fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. Então nós não podemos ter a desculpa de dizer, ai, mas eu não pude fazer. Nós temos olhos, nós temos os ouvidos, nós temos pernas, nós temos os braços, nós temos a consciência, nós temos liberdade de fazer do nosso tempo o que nós quisermos. Nós podemos usar esse tempo como consolação. Nós podemos ir em busca daqueles que estão precisando de nós, nós podemos consolar, nós podemos perdoar, nós podemos ajudar, nós podemos usar com toda tranquilidade, dando um exemplo digno e de um conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decide a trabalhar, né? Que tem os trabalhadores de última hora, e muitos contestaram, né? Porque foram depois, receberam a mesma recompensa, mas eles se dispuseram a fazer. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Gente, se nós formos pensar, né, e agora nesse tempo todo que provavelmente nós tivemos mais parados do que nunca, nós paramos para pensar e fazer algo melhor. Nós conseguimos chegar hoje à conclusão de que o nosso tempo, mesmo não tendo sido esses 7, 8 meses, um tempo normal, mas nós conseguimos fazer deste tempo, que continuou nos sendo concedido, nós conseguimos fazer algo melhor. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor, e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, meus queridos irmãos, vamos começar a prestar um pouco mais de atenção o que nós estamos fazendo verdadeiramente do nosso tempo. Será que nós não vamos ser considerados assassinos? Assassinos deste tempo que nos foi concedido? Porque o tempo pertence ao Senhor. Ele nos foi dado. Quanta
coisa nós podemos fazer enquanto estamos na nossa caminhada aqui na Terra? Nós fazemos? Nós paramos para pensar que nós viemos para cá para amarmos uns aos outros? Nós pensamos que aqueles que estão próximos de nós, nossos familiares, nossos amigos, que nós temos possivelmente alguns débitos para com eles? Nós estamos aproveitando esse tempo que nós temos com eles e que muitas vezes passa muito rápido, né? E que quando passa e termina definitivamente uma situação, nós nos arrependemos, às vezes cheios de remorso, e perguntamos: por que eu não fiz antes? Né? Por que eu não fui lá e abracei aquele amigo que, por uma bobagem, tinha se tornado um adversário? Por que eu não fui mais gentil no meu trabalho? Por que eu não me ocupei mais de coisas que engrandeçam o meu espírito? Por que eu fiquei só sentada na frente de uma televisão, nas redes sociais, escutando fofoca, vendo tragédias, né? Assistindo filmes, novelas que me deixam muitas vezes entristecidas, que me deixam até várias vezes envergonhadas do ser humano? Por quê? Se nós somos livres, se nós temos consciência de ligar e desligar o nosso botão vital para pensar e fazer aquilo que nós quisermos, né? Nesses tempos que eu estou vivendo, eu consigo parar um instante e liberto todas as pessoas que um dia me trouxeram dor? Será que eu consigo parar para analisar que essas pessoas também foram de grande serventia, porque elas ajudaram no meu crescimento e no meu aprendizado? Será que eu consegui tirar uns minutinhos para refletir que com esta dor que me chegou, eu consegui aprender alguma coisa? Nós precisamos amar a todos, nós precisamos orar por todos, nós precisamos perdoar a todos. E se nós ficarmos apegados ao passado, que é o que mais comum acontece com as pessoas, eu, você e aquele outro, o ser apegado ao passado a ponto de se esquecer deste presente que é o tempo agora, e só ficar esperando e acreditar que o futuro, muitas vezes na cabeça de alguns, já venha se pronunciando como: se o passado foi daquele jeito, o futuro provavelmente será pior. Então, meus queridos, nós precisamos pensar no hoje. Emmanuel nos frisou muito bem isso. E em João, no apóstolo João, lá ele diz: andai enquanto tendes luz, né? Porque Jesus estava aqui na terra entre os homens, né? Ele deixou tantos ensinamentos, ele deu exemplos de tudo que nós precisaríamos fazer e seguir
para alcançar a vida eterna. E mesmo assim, muitos que estavam ali com ele, companheiros diretos, né, vivendo com ele diariamente, desperdiçaram e desacreditaram toda aquela bondade, tudo aquilo que Jesus deixou aqui para o nosso bem. E João então diz: andai enquanto tendes luz. Vamos aproveitar, meus queridos irmãos, nós somos luz, nós somos uma centelha de luz. O Criador nos deu tempo, porque o tempo a ele pertence, e nós somos também seus filhos e pertencemos a ele. Então, se nós somos essa centelha de luz, vamos caminhar. Vamos caminhar iluminando, né? Porque nós precisamos acreditar, e a cada ano que passa, né, eu estive pensando, quando fui ler alguma coisa sobre esse tempo, sobre esse tema, eu fiquei analisando. Cada vez nós temos menos tempo para viver. A partir de hoje, a partir do momento que eu cheguei até aqui, daqui para frente, cada vez eu vou ter menos tempo. Eu não posso desperdiçar mais, se é que eu desperdicei tanto, né? Então, vamos pensar, e é a grande mensagem que eu quero deixar para todos nós neste final de ano, como reflexão, como um grande ensinamento para a nossa vida daqui para frente. O meu tempo é hoje. Hoje. Saiam da sua comodidade, saiam do seu escuro, saiam dos seus núcleos de ociosidade e vamos pensar, vamos fazer este propósito. Eu quero viver daqui para frente ao lado de pessoas humanas, muito humanas. Sair de perto daquelas pessoas que nos botam para baixo, daquelas pessoas que desacreditam, daquelas pessoas pessimistas, negativistas. Vamos viver ao lado de pessoas humanas. Eu quero andar ao lado da verdade e da honestidade. Ali nós devemos estar. Ao lado da verdade e da honestidade. E nós temos consciência plena e suficiente, conhecimento, inteligência para saber qual é o lado da verdade e da honestidade. O essencial é o que faz a vida valer a pena. Nós não podemos deixar chegar o fim do nosso dia e fazer a reflexão e dizer: que dia perdido. Hoje eu só matei o tempo. O tempo não é para ser matado. Nós precisamos chegar ao fim do dia e pensar: hoje eu fiz o meu tempo valer a pena, porque eu foquei no essencial. Cercar-me-ei de pessoas que sabem tocar os corações uns dos outros. Pessoas a quem os golpes da vida ensinaram a crescer com toques suaves na alma.
Vejam bem, essas pessoas que nos circundam e nós mesmos, nós recebemos golpes na vida. Ninguém passa por essa vida sem sofrer, sem receber golpes. Mas nós precisamos aprender e conviver e admirar estas pessoas que, com os golpes que sofreram, aprenderam a crescer e estão agora com a sua alma leve. Eu pretendo não desperdiçar nenhum segundo mais. Gente, o tempo é agora. Nós não podemos desperdiçar um segundo mais. Meu objetivo é chegar ao fim satisfeita e em paz com meus entes queridos e com a minha consciência. Quer presente maior que nós poderemos conceder a nós do que nós chegarmos ao fim, ou nós percebermos que estamos chegando mais para perto do nosso fim, mas que o que nós estamos fazendo, que as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos exemplos estão nos deixando em paz com nossos entes queridos e com a nossa consciência. Então, eu desejo a todos esses irmãos queridos que me deram a grande alegria de, nesses meses, poder conviver com vocês. Provavelmente, este ano, eu esteja aqui encerrando, né, a minha participação, e eu quero, do fundo do meu coração, desejar a cada um de vocês que o tempo que restar, que o tempo que cada um de vocês tiverem ainda para viver, e que desejo ardentemente que seja um longo tempo, mas que esse tempo sirva para nós vivermos e andarmos na luz. Que o final do ano possa chegar com muitas bênçãos, que daqui a pouco o mês de dezembro, né, que é um mês especial, onde nós renovamos sempre, né, as nossas esperanças, onde nós fazemos tantas reflexões sobre o que passou, que nós possamos também enxergar tudo aquilo que não nos acrescentou, mas que podemos então contar com esta alegria de relembrar o nascimento do Mestre Jesus, que veio aqui na Terra para nos trazer a esperança, para nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que todos fiquem com muito amor e com muita paz nos seus corações. E encerrando essa nossa palestra, vamos pedir que o nosso Mestre Jesus, que o nosso querido Chico Xavier, a nossa Mãe Maria Santíssima, esses irmãos de luz que sempre me acompanham, que me intuem e que acompanham a cada um de vocês, que eles nos circundam de bênçãos, que nós possamos sair fortalecidos em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos nos sentir filhos de um mesmo Pai, irmãos do nosso Mestre que tanto nos ama, e que Maria Santíssima, essa Mãe amada, estenda o seu manto sobre todos nós, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Que a paz e a luz do Mestre Jesus fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja.